a gente... E aí ele estava respondendo, caiu. Ele comentou que é bem pessoal isso aí. Voltou aqui. Seria melhor o João repetir a pergunta? Caiu o meu sistema aqui, aí eu consegui voltar agora aqui, mas não vai cair mais, não. Repete, por favor. A pergunta foi assim, ó. Eu estou passando um momento aqui difícil na Lucas aqui, mas eu vejo momentos também, já ouvi em outras lives, de irmãos não ter conseguido um bom relacionamento de reconciliação com o irmão, mas aí eu queria saber se nesse momento, né, a pessoa que não tem um bom relacionamento na hora de ofertar, como é que fica essa situação, né? Ele tá se prejudicando ali, e aí tu estava respondendo. Sim. Bem, eu entendo o seguinte, eu entendo que a gente deve obedecer e pronto, né? Se depender de vós. Então é o seguinte, tem irmãos que são casca grossa mesmo, são difíceis de se relacionar, são muito críticos, mas são irmãos. Alguns são fracos na fé, né? Paulo disse isso, nenhuma novidade. Paulo disse, olha, eu estive no meio de falsos irmãos, eu estive no meio de vários tipos de pessoas, de irmãos e tal. Ele fala, quando fala, por exemplo, das relações que ele teve durante o ministério dele, né? E a gente sabe disso, que havia irmãos críticos com relação a Paulo, na igreja de Corinto, na igreja da Galácia, e ele trata eles como irmãos. Paulo também fala que nós devemos suportar em amor, né, relacionamentos com algumas pessoas. Isso não quer dizer que eu ou você temos que se dar bem com todas as pessoas, ter o mesmo tipo de relacionamento com todas as pessoas. O próprio Jesus, ele tinha dos 12, 3 que ele era mais próximo, ele tinha mais intimidade, não é? E ele tinha um que o traiu também, mas ele se relacionou em amor com ele. Então, o que eu entendo é assim, se você sabe que algum irmão tem algum problema com você, é sua responsabilidade como irmão maduro ir lá e tentar resolver. Se o irmão não quer resolver, se ele não quer mudar, então, isso é um problema agora dele com Deus. A bola está com ele, entendeu? Então, se depender de mim, paz com todos os irmãos. Então, eu já tive situações em que eu briguei com minha esposa antes de ir para o culto, e antes de adorar, eu tive que ir lá e conversar com ela, na boa. Eu já tive situações em que eu tive que conversar com irmãos, e esses irmãos continuaram com animosidade, mas eu fui fazer a minha parte. Então, eu tenho minha consciência limpa com Deus. Agora, o irmão, a atitude dele aí, como é que vai ser? Ele vai se resolver com Deus, entende? Agora, nem sempre dá para fazer isso, né? Às vezes, não dá. Às vezes, você nem sabe. Mas o texto diz que se você souber, então é melhor você primeiro tentar resolver e depois fazer sua oferta. Entendeu? Então, eu não posso ir além disso. Eu não tenho meio termo. Eu não posso dizer para você, vai dar certo ou não vai dar certo. Porque o que eu entendo é que Jesus já disse, se na hora que você vai ofertar, você lembrar disso, opa, será que esse toque não foi o Espírito Santo? Então, é melhor não adorar, não ofertar, e tentar resolver, e no próximo domingo você faz isso. Então, está muito mais próximo da verdade fazer isso do que eu ficar ofertando, mas com um pecado lá atrás não resolvido, ou com a situação não resolvida. Pelo menos se depender de você. Entendeu? Não se preocupe se o irmão vai querer resolver ou não, porque aí é uma situação que é dele. O que importa nesse sentido aí é você, é a sua atitude. Tá? Fala, Edson. Obrigado, Alex. Obrigado. Pode falar, Edson. Edson ou Gerson? Gerson. Você então, viu como é que eu tô, né? Eu estava falando aí, e aí entra um grande perigo aí, porque Deus diz assim, que nós devemos, os mandamentos lá no Novo Testamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Então, se você não tem comunhão com o próximo, você também não pode ter comunhão com Deus. Por quê? Porque você não pode amar a Deus e odiar o seu irmão. E nem você pode amar o seu irmão e odiar a Deus. Então, as duas coisas precisam andar lado a lado. E aí é nessa hora que a gente precisa lutar contra a nossa carne e deixar
se obedecer ao Espírito. Isso naquilo que depende de você, porque você não controla o irmão. Então, é sempre Sim, mas assim, a sua parte. sim, porque aí você está em paz com Deus, e se você não estiver em paz com o seu irmão, se ele não está em paz com você, é outra história. Mas você fez as suas duas partes. É isso aí, perfeitamente. Perfeitamente. Muito bem. Tudo bem, esses são alguns princípios. Alguém mais algo a falar? Olha, isso é muito sério, sabe? Porque você já, assim, eu não sei como é que é, mas eu já vi tanta coisa, assim. Eu já vi muitas pessoas que tiveram problema de relacionamento com irmãos, com familiares, há muitos anos atrás, há décadas atrás. Aí essas pessoas se tornaram cristãs, né? E agora? Como é que fica? Bem, se nós formos estudar o que é que Jesus espera dos cristãos, ou seja, de uma pessoa quando ela se torna cristão, é como Zaqueu, né? Olha, Senhor, se eu lesei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais, vou lá desfazer. Então, eu sei que tem certas coisas que não dá, a pessoa já morreu e tudo mais, mas eu entendo que é um desafio pessoal, no tempo que Deus estiver trabalhando com você, com seja quem for, que as nossas pendências na vida nós vamos resolvendo. Isso faz parte de ser cristão, entendeu? Às vezes pedir perdão, às vezes pedir desculpa. Isso é um processo, meu irmão. Não quer dizer que você vai fazer isso hoje para amanhã, sabe? Não quer. Mas talvez aqui nessa audiência hoje tenha algumas pessoas que tenham mágoas e profundas, né, no passado e que precisam de ajuda para lidar com essas questões de relacionamento, né? Não quer dizer que você vai, acabou, eu não sinto mais nada, tá tudo bem. Não funciona assim. Perdão é um processo. E às vezes nós fomos machucados, lesados, né? Nós fomos ofendidos de uma forma muito cruel, às vezes até por pessoas que deviam cuidar da gente, né? Mas o amor de Deus, ele supre tudo isso. E isso é um processo. Então, precisamos tomar muito cuidado, porque por ser um processo, não quer dizer que você tem que resolver tudo, mas quer dizer que você precisa, em Cristo, desejar entrar no processo, entendeu? Deus não está, eu entendo assim, Deus não está tão preocupado que a gente resolva ipsiliteri, quanto ele está preocupado que a gente decida entrar no processo de resolver, porque às vezes tem certas coisas que demora mesmo resolver, demora. E às vezes são coisas que não foi a gente que sofreu, é a gente que causou. Nós mesmos, nós somos às vezes maus e cruéis também. Muitas coisas nós causamos nos outros, não é? E é muito difícil situações assim. Mas cada um na sua relação com Deus, e o importante é a gente caminhar na obediência, né? Esse aqui é o ponto aqui, tá? Deixe-me então voltar aqui. Pode falar. O Wellington tinha levantado a mão. Oi, Wellington. Fique à vontade. Opa, Alex. Boa noite para todos. Boa noite. Prazer estar aqui na aula de vocês novamente. Amém. Então, uma dúvida que eu tenho é quando Paulo fala aí em 1 Coríntios 16, né? Cada um separe a sua quantia e no dia primeiro da semana oferte, né? Então, assim, vai acontecer de muitas pessoas não ter a condição de ofertar, né? No domingo. Uhum. Então, Deus, ele conhece totalmente o coração, aonde estão as nossas atitudes, as nossas ações. E eu vejo também que a questão da oferta, ela serve também como quando a gente vai ofertar o nosso louvor, o nosso tempo, a nossa dedicação. Uhum. E até mesmo aí, mais para baixo, vai falar sobre o pedido pessoal, né, de alguns irmãos pedindo que Paulo ficasse ali para ajudar. Uhum. Então, eu vejo que a questão da oferta, se a gente não tem como ofertar, a gente não ficar constrangindo, mas ir de coração, sabendo que tiver, separar ali para manter, né? Tanto o relacionamento com Deus, quanto o compromisso, né? De estar ofertando. Esse é um princípio que Paulo vai tratar também no capítulo 8 de 2 Coríntios, quando ele fala que, referente a essa questão de ofertar, ele vai dizer que Deus aceita aquilo que o homem tem, não aquilo que o homem não tem, né? Então, o conceito é que ofertar já é um indício de que você tem o que ofertar.
Agora, eventualmente, nós não temos. E quando nós não temos o que ofertar, isso não significa que Deus vai nos punir ou que Ele está em desagrado conosco. Ele conhece o nosso coração. Não é? Se você for analisar, por exemplo, a oferta do dízimo no Velho Testamento, alguns dos dízimos só se davam uma vez por ano. Era só quando colhia. Era uma oferta anual. E tinha um dízimo que era a cada 3 anos. Não é? Então, quer dizer que passar 1 mês, 2, 3, 4, ninguém dá dízimo. Então, isso está errado? Não. A questão é, dentro daquilo que Deus está propondo, do que é ofertar, a gente esteja disposto. Então, a oferta, ela acontece todo o primeiro dia da semana. No entanto, se um irmão, eventualmente, não tiver condição de ofertar, assim como, por exemplo, vamos imaginar que estão acontecendo os cânticos. Né? A igreja está cantando vários cânticos no culto, cânticos de adoração. E você tem uma indisposição estomacal e precisa com urgência ir ao banheiro. Bom, se você faz isso, você parou de cantar, não parou? Se você parou de cantar, então a igreja que está cantando está adorando, e você que parou de cantar, porque no caso da música, o cantar é o ato de adoração. Quando eu não canto, eu não estou adorando. Então, eu acompanho em respeito. Então, se está passando uma oferta no domingo e eu, por exemplo, optei por ofertar a primícia do meu salário, quando eu recebo, eu já separo e faço uma oferta, não é? E então, isso quer dizer que naquele domingo em específico que eu não participei da oferta, eu pequei ou eu já ofertei? Alguns irmãos vão entender exatamente isso, né? No primeiro dia da semana, façam como ordenei as igrejas da Galácia. Nós vamos ver esse texto especificamente. Até porque no Novo Testamento inteiro, nós não temos especificamente nenhum versículo que diga claramente que o ato de ofertar, nesse sentido, é adoração. Eu entendo que é adoração, mas eu também entendo que não há nenhum versículo que deixa claro que é um ato de adoração. Muitos irmãos entendem que o ato de ofertar é um ato de honra, de louvor a Deus, porque é feito para os necessitados, para aqueles que têm necessidade. O único texto que nós temos é esse que você acabou de citar, que faz uma comparação. E aí, por dedução, se entende, por dedução, que havia ali naquele momento 2 ofertas. Uma era que acontecia no prédio, na igreja, e Paulo está dizendo, olha, a que é para os irmãos da Judéia, esta oferta para ajudar os irmãos da Judéia, façam separado, em casa. Porque aí, quando eu for, eu recolho, e aí não se farão mais ofertas quando eu for. Porque era uma oferta objetiva. Ela tinha começo, meio e fim. Quando Paulo fosse buscar, cessaria, não teria mais. Ora, se nós formos entender que este versículo se trata da oferta que acontece na congregação, então hoje nós não deveríamos mais ofertar. Por quê? Porque Paulo já passou para buscar aquelas ofertas e ele disse que não era mais para ofertar. Mas ele disse isso em relação a qual oferta? Aquela que era para separar em casa. Esta que fosse separada em casa no domingo, e aí por que no domingo? Porque no domingo também havia outra oferta, aquela que era feita lá na congregação. Então ele faz uma distinção. O propósito dessa é para os da Judéia. E o propósito dessa é para os necessitados, é para a igreja aí, né? Onde vocês estão. Então, separem os valores no domingo, que é o dia que se ofertava, porque esta que fizer em casa, quando eu for buscar, vai acabar, não vai se fazer mais, porque ela tem um propósito específico e terminou já esse propósito, ok? Mas aquela oferta que acontecia na congregação, essa continua até hoje, né? Então, esse é o contexto aí. Mas nós vamos chegar nesse ponto aí, de ver com mais detalhes aquele versículo lá, aquele texto, tá bom? Só quis dar uma tocada aí. Vamos lá, Sérgio e depois o João e a gente volta ali. Alex, é só que assim, eu quero, por exemplo, deixar assim, acho que dá para fazer, por exemplo, no dia de hoje, nós
nós somos aquelas pessoas que muitas vezes recebemos somente por mês, né? Cada um, às vezes, chega no final de 30, 31. Não dá. Então, eu, por exemplo, eu posso programar minha oferta para o último domingo. Veja bem. Toda ela. Veja bem, qual é um dos princípios que o apóstolo Paulo dá relacionado a esse ato de ofertar? Ele fala sobre segundo tiver proposto no coração. Ele fala com liberalidade. Né? Esses princípios, liberalidade e segundo tiver proposto no seu coração, indicam que a oferta é algo personalíssimo, ninguém pode interferir. O que a gente faz na igreja é ensinar os conceitos, mas quem decide quanto e quando vai ofertar, né, o momento, é a pessoa, entendeu? Então, se eu disser para você que você é obrigado a ofertar todo domingo, eu estou ferindo um dos princípios da própria oferta, que é não por obrigação. Então, é você que vai determinar, de acordo com a avaliação que você vai fazer da sua renda e tal. Então, se você quiser pegar aquele valor e fracionar ele em 4 ou 5 partes, para você todo domingo chegar lá e ofertar, sem problema. Né? Não há problema algum. Assim como muitos irmãos vão também concordar que se você quiser ofertar de uma vez só e depois, nos outros domingos, você fica livre para ofertar ou não, né? Você pode participar ou não, é tranquilo. Eu entendo que isso é uma questão individual, é uma questão pessoal. A gente ensina os princípios que são bíblicos e a pessoa, ela decide, né? Ela define. Levando em conta todos esses ensinamentos, né? Que Deus, ele não é o que o homem não tem, é o que o homem tem. Então, cada um deve saber o seu limite, né? O seu conceito aí, tá? Fala, João. Alex, tu falaste uma coisa muito importante e boa aí, que eu tinha um entendimento mais ou menos parecido, de que quando uma pessoa não vai à frente ali levar a sua oferta, eu acho que não tem que ninguém se preocupar com aquilo, porque o tesoureiro sabe as arrecadações que tem, quantas pessoas tem, ele sabe se a igreja está ficando fraca naquele momento. Então, teve um professor aí que deu um exemplo que eu fiquei preocupado. Ele disse assim, separe aquilo que está no teu coração. Separou. Mas domingo eu levo a minha oferta para que ninguém fique pensando que sabe mal de mim, alguma coisa parecida. E eu fiquei preocupado com isso, sabe? Porque a gente ali já está querendo demonstrar que tu oferta todos os domingos. Mas e aquelas pessoas que não conseguem guardar os seus valores, né? Quatro domingos. E aquelas pessoas que já separou, né? Lá no fim do mês recebeu, como o Sérgio aí falou. Eu mesmo recebo só por mês, né? Mas muitos aí recebem. Então, é como tu falaste, chegou no fim do mês, tá ali a tua oferta, pronto, né? Não tem que se preocupar nos outros 3 domingos, né? Mas então, assim, esse assunto é muito importante para nós aí. Eu entendo que cada irmão ou irmã deve ter, depois de aprender tudo que puder sobre oferta, pode ter certeza que o Espírito vai direcionar para você poder fazer suas ofertas em paz, né? Sem que alguém precise te mandar ou dizer quanto, como e onde, né? A gente tem já no Novo Testamento o suficiente para nos dar a direção adequada. O resto são detalhes, né? Se a gente for pensar dessa forma, então, quem oferta com cheque, quem oferta com Pix, com depósito em conta bancária, então está pecando, porque tem que levar o dinheiro lá e entregar o dinheiro, né? E se um dia mudar o dinheiro e for criptomoeda, né? Aí a gente vai dizer, então é pecado ofertar. Não, veja bem, o Novo Testamento, o conceito da oferta pecuniária, é de valor. Dinheiro, pecúnia, dinheiro. Existem várias coisas que representam dinheiro. Cheque representa dinheiro, Pix representa dinheiro. Então, agora, como foi falado pelo Humberto, né? Tempo, doar o seu tempo, a sua vida, isso é um tipo de oferta? Mas não é a oferta que nós estamos falando, ok? Não pode ser misturado. Às vezes, eu já vi irmãos, durante a oferta de pecúnia, aquela oferta que todos sabem que é para dinheiro ali, o irmão, então, fala, olha, mas se você não pode, oferte o seu tempo e tal. Na prática, o irmão que está ali no culto, ele já está ofertando o tempo dele, ele está no culto, né? Está participando ali, né?
Então, mas aqui tempo, vida, doações, não é a oferta que a gente está fazendo quando chega aquela hora em que vamos destinar os valores. Esta é uma oferta específica, é chamada no Velho Testamento de oferta voluntária. Essa permaneceu no Novo Testamento. É dinheiro, você não oferta o carro, você não oferta, aí é doação. Quando você dá um bem, isso é uma doação. Tá? Pode ser em caráter de oferta, mas não é aquela oferta que acontece nos cultos. Essa que acontece nos cultos não se trata de doar tempo, não se trata de doar a vida, se trata de pecúnia, dinheiro, que vai ser revertido para os planos da igreja, mas, em primeiro lugar, se houver algum necessitado entre nós. É para comprar comida, remédio, proporcionar moradia, por isso que é dinheiro. E Jesus já sabia disso. No mundo inteiro, o mundo inteiro tem a sua moeda. Tem dinheiro, não é? Então, isso é o que começou a vigorar, ok? No Novo Testamento. É a oferta voluntária, que é a oferta de pecúnia, para que nós possamos suprir as necessidades e os planos da igreja. Mas deixa-me avançar um pouquinho aqui, temos 15 minutos. Obrigado. Nada, a gente vai lá. Vamos ver se vai abrir aí. Não abriu todo, Alex. Não, né? Então, não. Tá bom. Eu vou sair e voltar, aí ele abre agora. Quer ver? Agora foi, né? Beleza, então. Próximo slide aqui é observações de Jesus sobre a oferta. E alguns textos que é chover no molhado, né? A gente já conhece esses textos, mas talvez não tenha passado desapercebido uma ou outra coisa, né? E um texto muito famoso sobre oferta, que é muito lido, né, em ofertas na igreja, é a observação de Jesus aqui nesse texto da viúva pobre, né? Agora, nós vamos olhar esse texto de uma outra forma, tá? Nós vamos olhar esse texto do ponto de vista da análise do que Jesus disse, do que ele observou, ok? Daquele fato, né? Então, o texto diz lá que Jesus estava sentado diante do gasofilácio. O que era o gasofilácio? O gasofilácio era uma caixa, era um buraco que ficava para fora do templo e tinha um pequeno túnel nessa caixa. Era uma caixa com um lugar para você depositar coisas. Quando você jogava moeda lá, a moeda saía rolando, como se fosse num duto, né, num cano, que ia lá para dentro do templo. Okay? Então, algumas igrejas católicas mais antigas tinham esse gasofilácio. Então, se uma pessoa quisesse ofertar, ela ia lá na parede do prédio da igreja, colocava lá o dinheiro caía num tubo e ia lá para dentro, num cofre, lá dentro do prédio. Então, Jesus estava observando as ofertas em dinheiro que eram feitas para o templo no gasofilácio, que era essa estrutura, uma caixa com um buraco, que tinha um túnel, um tubo, que as moedas iam tilintando até lá onde ficava a caixa, lá dentro do templo, né? E ele fazia o que ali? Ele observava. Então, é interessante que, em relação às ofertas, Jesus, ele observa, ele tem esse poder de observar. Então, no caso da adoração, embora todo mundo, ou a maioria dos cristãos, estão ofertando naquele momento do culto, ou até mesmo cantando, a igreja inteira está cantando, embora essa adoração seja coletiva, num momento só, ela não exclui o caráter individual. Embora todos estejam cantando, ou todos estejam ofertando, Deus está observando o coração individual de cada um, o motivo de cada um. Jesus está ali e ele tem o poder de observar muita gente ofertando. Então, esse poder de observação continua hoje? Será que Deus, embora a gente adore a ele coletivamente no culto, ele ainda observa individualmente como cada um está ofertando? Por exemplo,
Sem dúvida nenhuma. Ele conhece o coração de cada um de nós. E aí ele diz o seguinte, ele estava observando como, veja bem, como o povo lançava ali o dinheiro. Então, aqui poderia ser o que ou quanto, não é? Mas o texto diz como. Isso já é um indício muito forte, porque a observação de Jesus, ela parte do ponto de vista não do que, não do quanto, mas do como. E o como está relacionado a você. Lembra de Caim e Abel? O texto diz que Deus não se agradou de Caim e, consequentemente, não se agradou da sua oferta. Mais tarde, quando Deus foi falar com Caim, o que Deus disse para ele? Ô Caim, eu vou colocar nas minhas palavras, tá? Ô Caim, não teria problema nenhum você ofertar para mim cereais, produtos agropecuários. É certo que você será aceito se você mudar o seu coração. Então, quando Deus foi falar com Caim, Deus deu a dica para ele. Falou, Caim, por que você está assim? Se você agir bem, você será aceito. Consequentemente, a sua oferta também. Então, aqui, Jesus ele está observando o como. Por quê? Porque se a motivação que nós ofertarmos for errada, a nossa oferta não será aceita. Simples assim. Porque não é o dinheiro pelo dinheiro. Não é a quantidade pela quantidade. O que Deus está observando antes é como eu estou diante disso. Lembra que depois disse, ao passo que de Abel e de sua oferta ele se agradou. Primeiro vem a pessoa, depois a oferta. Entendeu? Não o contrário. Na maioria das igrejas, as pessoas elas são valorizadas pela quantidade de dinheiro que elas dão. Para Jesus, isso não bate, não. Não é bem assim. Para Jesus, a aprovação vem primeiro da pessoa, para depois vir da oferta dela. Entendeu? É o como que importa aqui. E aí ele disse, ora, muitos ricos. Então Jesus sabia. Sabia da vida financeira das pessoas ali. Ele observou ricos. Ele sabia que havia ali muitos ricos e que estavam depositando grandes quantias. Porque na mente desses ricos, o ofertar muito era uma demonstração de que eles estavam sendo abençoados, que eles estavam sendo gratos a Deus. E não era isso o foco. O foco não era o quanto eles estavam dando, o foco era eles primeiro. Eles. Não a confiança no valor, mas a relação íntima e pessoal dessa pessoa com Deus. Entendeu aqui a questão? Então, agora, eu não posso negar que Jesus observou a quantia. Eu não posso negar que Jesus observou aqui o estado econômico das pessoas. Ele sabia quem era rico e ele sabia que quem estava ofertando muito ou pouco. Né? Então, ele olha a quantidade também. Ele olha. Porque, de certa forma, há uma relação também. Porque um rico ofertar muito não significa que esse muito faz dele um bom ofertante. Porque ele tem muito. Para ele não é nada dar muito. Entendeu? Então, o elemento aqui sou eu primeiro, como pessoa. E aí ele disse que, vindo, porém, uma viúva pobre, então Jesus também observou a pessoa aqui. Assim como ele observou que havia ricos, ele também observou o estado econômico desta viúva. Ele sabia que ela era pobre. Então, ele sabe as suas riquezas, as minhas. Ele sabe quanto a gente ganha. Ele sabe o que está no nosso coração. Entendeu? Os nossos planos e projetos financeiros. Ele sabe que envolvem dinheiro. E aí ela depositou as 2 pequenas moedas, que nós sabemos que proporcionalmente era tudo que ela tinha. Não é? Agora, o fato é, Jesus está querendo dizer que nós temos que ofertar tudo que nós temos num dia só? Se livrar de todas as nossas finanças? É isso que está escrito aqui? Não. Não é esse o ponto. Embora alguns evangélicos explorem isso aqui para tirar dinheiro das pessoas. O que Jesus está propondo aqui não é a questão do valor propriamente dito, mas ao mesmo tempo porque ele sabia quantas moedas a mulher
depositou, e ele sabia quanto os ricos também tinham depositado. Ele sabia quem era pobre, ele sabia quem era rico. Mas ele está olhando aqui, na ordem, pela ordem, primeiro o conceito de como, quem. Então, ele sabia que era uma viúva, sabia que ela era pobre e sabia o quanto ela ofertou. Agora, o ponto é, o que levou essa mulher a ofertar e ter recebido elogio de Jesus? Né? Então, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que os que fizeram todos os esforços. Então temos que entender esse mais aqui, né? Porque mais aqui não é do ponto de vista aritmético, né? Ela ofertou muito pouco em relação aos que ofertaram. Então, isso significa que Jesus está olhando primeiro para a pessoa, para mim e para você, quando vamos ofertar. E aí, quando nós ofertamos da maneira coerente, correta, o que significava para essa viúva depositar tudo o que ela tinha, por ser pobre? Significava que ela confiava em Deus? Eu creio que sim. Significava que ela era grata a Deus? Eu creio que sim. Significava que ela ofertou porque ela tinha, e porque ela tinha, ela atribuía isso a Deus? Eu creio que sim. Significava que ela estava desapegada das finanças, ou seja, do dinheiro, entregando a sua subsistência a Deus? Eu creio que sim. Ela estava em sintonia com Mateus capítulo 6, quando Jesus fala sobre não andar ansioso pela vida. Então, Jesus está olhando aqui o como, está olhando a atitude dessa pessoa diante do dinheiro. Não é necessariamente o fato de que ela ofertou tudo o que tinha que está em jogo. O que está em jogo aqui é os critérios que fez com que ela ofertasse o que ela ofertou. Essas fortunas dos ricos poderiam ser bem-vindas, sem problema nenhum, se houvesse no coração a mesma disposição que havia no coração dessas mulheres, dessa viúva. Entende esse conceito? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que, quando a gente chegar no quanto eu vou ofertar, a gente tenha antes passado pelo exercício de como, dos critérios que nós vamos ver que o Novo Testamento coloca. Isso é o que importa aqui. E aí Jesus diz, então, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. E ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. O que isso significa? Sobrar e faltar. Eu creio que é um critério que nós vamos ver daqui a pouco, que está no Velho e no Novo Testamento. Uma oferta ao Senhor, ela deve também ter o crivo da generosidade, no sentido de que é algo que eu estou dispondo até mesmo a mais, vai custar algo para mim, entendeu? Não é do que me sobra que eu oferto daquilo que me faz somar no meu orçamento. Não é a questão do sobrar, é a questão de eu ofertar com essa mentalidade de que eu confio no Senhor e eu sou generoso naquilo que eu faço para o Senhor, porque Ele é generoso comigo. Até porque nós sabemos que no Novo Testamento nós podemos também ter uma poupança ou um fundo para uma emergência ou algo assim. Isso não é o problema. Você guardar um dinheiro para você, para um projeto pessoal ou assim por diante. Mas o ponto é que esse sobrava aqui é aquilo que não faz parte do meu orçamento e que eu viveria sem problema algum, então eu descarto, eu dou isso. Isso é esmola, no sentido pejorativo da palavra, entendeu? Mas isso aqui indica que as nossas ofertas, elas devem fazer sentido na nossa vida financeira. Elas devem ter, sim, um peso, não é? Isso reflete o nosso desapego e a nossa confiança ao Senhor, ok? Deixa eu caminhar mais um pouco e a gente para mais uma vez. Olha só o que eu entendo que está dentro desse conceito aqui da mulher, né, da viúva ter ofertado. Olha só. Segundo Samuel 24, 24. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, viu? Tá dando uns piripaquezinhos aí.
Dá uma olhada no seu microfone aí fecha. Então, 2 Samuel 24, 24, diz o seguinte: porém, o rei Davi, né, o rei, disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto, oferta, aqui é do holocausto, que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Aqui é quando Davi viu o anjo do Senhor na eira de Araúna e lá ele decidiu fazer uma oferta, ele foi aceito, Deus aceitou esse ato dele lá, inclusive foi nessa eira, na eira de Araúna, que ele construiu o templo mais tarde, né, que é Jerusalém, o Monte Sião hoje. Antigamente era chamado de eira de Araúna. Então, quando Davi foi ofertar, Araúna, vendo o rei, ele disse: "Está aqui, rei, eu dou para o senhor os bois e eu dou aqui a carroça para fazer o altar aqui, para queimar, né, o sacrifício." E aí Davi poderia ter aceitado, né? Mas ele disse: não, como que eu vou sacrificar ao Senhor algo que não custe nada para mim? É esse o princípio que eu entendo que estava no coração da viúva. Entendeu? Então, ela poderia ter dado 25, ela poderia ter dado nada. Mas no coração dela, ela decidiu, e isso é muito individual e pessoal, ela decidiu dar as 2 moedas. Né? Os motivos tá no coração e na mente dela. E Jesus viu, e Jesus sabia. Quando você ou eu vamos ofertar, os motivos reais, só você e Deus sabem. Entendeu? Agora, considere o seguinte, que na preparação para você ofertar, você precisa entender que a oferta ela deve valer algo, ela deve custar algo para você, ok? Porque ela indica muito da sua relação com Deus e da sua confiança no dinheiro. É um reflexo disso, a oferta. Deus não precisa de grana, a gente sabe disso, de dinheiro, mas o que está envolvido nessa relação de dependência, a Bíblia chama até de idolatria. A avareza, o amor ao dinheiro, é idolatria. Tem ensinamentos muito pesados contra a idolatria financeira, né? Mamon, Deus Mamon, ok? Então, alguns conceitos aqui, ó. Atos 20, 35, olha só que interessante. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Bom, nós não temos essa frase no Novo Testamento lá. Essa frase não aparece nos evangelhos, tá? Mas, com certeza, foi uma frase que Jesus disse. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Essa é a relação que o cristão deveria ter com o dinheiro, que para ele é muito mais motivo de felicidade ele poder dar do que ele receber. Agora, olha o seu coração. Pensa um pouco. Você fica mais feliz quando? Quando você recebe um aumento, se você recebesse uma bolada inesperada, ou você é mais feliz quando você consegue ajudar, dar? Não é fácil, né? Não é fácil. Alguns poderiam dizer: eu fico mais feliz quando eu recebo porque eu posso dar mais. Você pode até pensar assim, mas na mente de Jesus, isso talvez seja algo que nós precisamos trabalhar em nossas vidas, com o Espírito Santo, palavras do Senhor. É mais bem-aventurado, é mais feliz você poder ter para dar do que você receber. E aí vai uma boa briga para a gente aí, conosco mesmo, né? Talvez alguns de nós precisemos ser aperfeiçoados nesse entendimento aqui. Mas é um conceito bíblico, né? Então, vamos lá. Se você aplicar isso à oferta, vamos imaginar que a igreja ela tem projetos e planos. Eu sei que uma igreja mal administrada, mal gerida, é triste para ofertar. É complicado. Porque a gente vai ofertar e já sabe que o dinheiro vai ser mal usado, né? Então, veja a necessidade da igreja ser bem administrada. Porque uma igreja que tem planos, projetos, sabe quem ela é, para onde ela vai,
uma igreja que tem clareza nas suas finanças, que é visto o valor, né, do dinheiro, é gostoso a gente ofertar, porque você sabe que você está colaborando para o seu dinheiro ir para um lugar certo, bom, para uma boa aplicação. Então, isso ajuda muito, muito mesmo. Então, avalie, né, essas questões. Mas eu concordo, sem dúvida alguma, que é muito melhor dar quando você tem essa segurança de que a igreja está administrando, que seu dinheiro ele aparece lá nos projetos da igreja, né, porque estão sendo executados. Então, mas isso é outro link, né, que a gente precisa tratar um dia. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel apresentou a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Olha só, o Novo Testamento fala de Caim 4 vezes. 4 vezes. Essa é uma delas. Olha só. Vai citar Caim como um mau exemplo, né? Agora, Abel, ele obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela. Então, o que isso diz para você? Bem, se você for um seguidor de Abel, ou seja, se você ofertar com esses princípios que Abel ofertou, generosidade, excelência, o melhor, estando bem, né, nos seus relacionamentos e tal, então você vai obter um bom testemunho. Você será uma pessoa justa diante de Deus. Você terá a aprovação de Deus, não é? Por meio das suas ofertas. Sabe quem teve esse título também no Novo Testamento? Alguém lembra? Quem que teve esse título que chamou a atenção de Deus por causa de ofertar com essa postura? Barnabé? Quase. Barnabé também, mas eu não estou pensando em Barnabé, não. Começa com Cor, termina com Nélio. Lembra de Cornélio? Um centurião que nem era judeu e nem era cristão, mas por observar os judeus, por observar a boa prática de ofertar, ele ofertava, dava as esmolas, ajudava, e o anjo, quando apareceu para ele, disse que o Senhor viu as tuas obras, o Senhor viu, né, as suas esmolas e tal, subiu até ele, e aí Deus manda Pedro ir lá falar com ele, o primeiro não cristão a ser batizado. Então, veja como as ofertas são importantes. Esse ato de ser como Caim, como Abel, né, generoso. Ou seja, até hoje, nós lemos sobre a oferta de Abel e sobre as ofertas de Cornélio. Isso quer dizer que nós também podemos deixar um legado por meio das nossas ofertas, não apenas espiritual, por Deus, mas também na terra, né? Também as gerações. Aí, olha, de novo aqui, Caim sendo citado, outro texto, Caim. Olha que interessante. Ai deles, aqui está falando dos maus, dos perversos, daqueles que são contrários ao Senhor, os que praticam a iniquidade. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim. Olha só, o caminho de Caim. Presta bem atenção. Qual é o caminho de Caim? Pessoas estavam seguindo, talvez até sem saber, o caminho de Caim. E movidos de ganância. Opa! O caminho de Caim inclui ganância. O que é ganância? A ganância está relacionada diretamente a como você lida com os bens materiais, com o dinheiro. Esse é o caminho de Caim. Qual foi a desgraça de Caim? Se revelou no quê? Na oferta. Chamou atenção. Um coração duro e que, por causa daquilo, se rebelou contra Deus. Esse é o caminho de Caim. Não é? E se precipitaram no erro de Balaão. Aí dá outro errado aí também, o profeta Balaão. E pereceram na revolta de Corá. E outro erro também. Também mesmo depois de morto, ainda fala. Ou seja, assim como os bons exemplos, os maus exemplos também falam. Não é? Então, você quer ser conhecido como uma pessoa generosa ou uma pessoa muquirana? Então, esses são contraposições. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque a oferta é se relacionar com o dinheiro. É a maneira como nós nos relacionamos. Se você chegar lá e ofertar, isso é fácil. Colocar o dinheiro lá no saquinho é fácil. E lá na frente colocar o dinheiro, tranquilo. Mas o que Deus está vendo não é isso. Também é, mas não é isso o principal. Entendeu?
É a sua vida, os seus conceitos, a sua relação com o dinheiro, a sua dependência dele, a sua gratidão, a sua generosidade, a sua alegria em dar, em colaborar com a obra, colaborar com os propósitos de Deus por meio das nossas finanças. Isso que está em jogo aí, antes de tudo. Então, vamos parar um pouquinho agora e a gente encerra por aqui com esses comentários. E aí continuamos na próxima. Mas está vendo quanta coisa tem, né? É interessante. Alguém, alguma pergunta, algum comentário? Fique à vontade e a gente encerra. Fala, João. Alex, volta ali que eu quero tirar foto, por favor. Eu vou postar todos esses aqui no grupo, tá? Então tá. O slide eu vou postar no grupo, pode deixar. Fala, João. Eu vou tirar foto. Tá. Tá. Mas eu mando para você o slide, Sandra. Tá bom. Ali no 2 Coríntios 9:7, né? Jesus amou aquela viúva, né? Porque, com certeza, se ela deu com alegria, porque ela estava suprida as necessidades dela, né? Então, quando se prepara uma oferta com alegria, sabe? Como você falou aí de ter uma congregação com aqueles que cuidam da oferta, né? Ajuda muito. Que está lá cuidando e ela está indo para um lugar para missões, para benevolência, sabe? Tu dá com tanta alegria, porque eu já vi irmãos dizer assim, olha, não dou oferta mais porque não concordo do jeito que está sendo direcionada. Então, isso é triste, né? Porque aquela separação do meu salário com alegria, sabe? É porque está suprido. E Sim. eu poderia comprar mais alguma coisa para dentro da minha casa, para isso e aquilo, mas eu deixo de fazer isso porque eu tenho uma grande alegria de saber que nós estamos, como cristãos, sabe, alimentando muitas pessoas que estão passando fome lá fora, e principalmente a Igreja de Deus. Nenhum de nós pode passar necessidade. Aquilo que eu tenho, eu quero que o irmão tenha mais do que eu. Isso é importante, não sei lá. Então, veja bem, depois eu passo para o Gerson daqui a pouquinho. Então, veja bem, quando uma congregação tem uma boa liderança, essa liderança vai cuidar muito bem dos processos financeiros, com clareza, transparência, com boletins mensais, para que a igreja saiba quanto tem, quanto entrou, quanto saiu, no que gastou. Liberdade para que os irmãos possam consultar esses livros, quem quiser, é aberto, claro e transparente, mas também é necessário que a igreja tenha planos e projetos e que saiba bem o seu orçamento. Por exemplo, uma igreja que tem um prédio, que ela tem funcionários ou não, quem limpa ou não, produtos de limpeza, água e luz, né? Enfim, a igreja precisa saber, se ela tem um prédio, por exemplo, né? Nessa situação, ela precisa saber qual é a despesa fixa dela. Quanto custa para manter esse prédio funcionando aqui? Olha, irmão, detalhadamente, custa lá R$3.000 por mês. Tá, então isso é a despesa fixa. Depois, as nossas áreas ministeriais na igreja, elas são supridas? Por exemplo, escola dominical, que são materiais acadêmicos, bíblias, enfim, tudo aquilo que é pertinente à escola dominical, que é para nossos filhos, que é para a igreja, é um ministério da igreja. É sabido quanto que a escola dominical precisa por mês para ela funcionar bem? Os professores, os diretores de escola dominical se reuniram, olha, nós precisamos de uns R$100, R$150 por mês, para isso. E aí, então isso deve compor o orçamento da igreja, né? Vai ter um retiro, então o Ministério de Eventos, ele tem que ter o seu orçamento. Cada ministério da igreja, ele deve ter o seu orçamento, e ele deve ter um acompanhamento. E aí, todo mês, ele recebe lá aquele valor, é uma maneira de gerir. Ele recebe aquele valor, no final do mês, ele devolve todas as notas fiscais, né? Os recibos, e se sobrou alguma coisa, ele devolve lá para a tesouraria. Aí a tesouraria
fecha aquela conta e entrega de novo o do próximo mês. Então, tem um controle de tudo, né? Se a igreja vai ajudar, por exemplo, vamos fazer uma lista de materiais para a escola dominical no começo do ano. É outra maneira. A igreja vai lá, tem uma lista, os irmãos colocam, eu quero doar tesouro, eu quero... Aí é doação, ok? Agora, é responsabilidade nós, da igreja, vermos, queremos ter um evangelista, quanto vai nos custar? Tudo isso deve compor o orçamento da igreja. E aí, quando chega lá no começo do ano, ou antes de começar o ano, toda a igreja se reúne e aí a gente apresenta o balancete do ano e os cálculos para o ano que vem, o orçamento. Vamos imaginar que o orçamento do próximo ano ficou em R$7.000 por mês numa igreja, para uma congregação. Vamos supor que essa congregação tem 200 membros. R$7.000, 200 membros. Desses 200 membros, vamos supor que 100 são economicamente ativos. Então, às vezes, é interessante, só para efeito de conferência, né, de comparação, olha, se 100 irmãos der por mês, não é? Aí, R$70, então nós temos quanto? Temos ali R$7.000, não é? Se 100 irmãos der R$70 por mês. Se 10 irmãos der 70, temos quanto? 700. Se 100 irmãos der 70, nós temos 7.000. Então, nesta igreja de 200 membros, se ela tiver 100 membros ativos, só para ter uma noção, 100 membros contribuindo por mês R$70, daria os 7.000. Agora, um mês tem 4 semanas, então você divide 70 por 4, não é? Então, você vai dar aí, por semana, cerca de 20 e poucos reais, né? R$23 por semana. Agora, desses 100, com certeza, tem irmãos que ganham um valor maior. Ele não dá 100, ele dá 300. Com certeza, tem outro que não pode dar 100, ele dá 50. Então, na prática, uma congregação bem instruída, com um orçamento bem montado, com planos, projetos, né? Com transparência, isso vai ajudar muito aos irmãos programarem a sua oferta, né? Livremente, por conta própria, né? Sabendo que o seu recurso vai ser em prol, primeiro, dos necessitados e depois das necessidades que a igreja quis ter, que nós vamos ver na próxima semana. Tá? Então, aproveitei esse momento só para tratar, já dar um spoiler, né? De que a oferta está relacionada também a uma boa administração. Muito bem. Gerson, você queria falar algo? E assim, eu acho que essa aula hoje ela foi muito importante para mim. Por quê? Porque às vezes a gente se preocupa com algumas coisas e outras coisas a gente não leva tão a sério. Por exemplo, a gente vai oferecer um louvor e a gente está preocupado na adoração. Mas a gente está esquecendo, e esse estudo me mostra hoje, que o meu coração também está sendo provado na oferta. Sim. Porque na oferta você vai saber se eu sou avarento ou não. Ela serve como prova. Sim. E aí ele vai dizer verdadeiramente se eu adoro apenas de boca ou se eu adoro de coração. Por quê? Porque se eu tenho e eu não ajudo meu irmão, eu estou fazendo igual o rico que tinha e Deus dava para ele, ele apenas jogava migalha. Ou seja, sim, a gente às vezes oferta como se estivesse dando uma esmola ou o que sobrou, porque sim, o que sobrou que nesse esmola, sim, e aí Deus vai vendo que verdadeiramente a minha adoração não é tão verdadeira quanto eu digo que sim. Por quê? Porque eu torno-me avarento. Eu sou um homem que parece que estou com um coração em Deus, mas na verdade eu estou muito mais preocupado com o que o mundo aqui pode ter, o que eu posso perder se eu ofertar um pouco mais. Então isso vai revelar o meu coração. É bastante interessante. É verdade. Mas isso está também, Gerson, como a gente acabou de falar, associado ao que a igreja local determinou como sendo as coisas necessárias para ela, entendeu? Então, existem 2 tipos de necessidades, né? A necessidade primária e a secundária. O que eu quero dizer com isso? Necessidade primária na Bíblia é que não pode haver entre nós necessitados. Irmãos com fome, desabrigado, com problema de saúde sem apoio, não pode, não deve.
as ofertas são para suprir as necessidades primeiro dos irmãos. E as necessidades secundárias são aquelas que nós, como igreja, convencionamos. Por exemplo, comprar um prédio, contratar um evangelista, contratar um ministro de grupo de jovens, fazer uma EBF. São projetos que envolvem dinheiro, que nós criamos. Então, evangelização, comprar bíblias, tal. Então, a igreja, ela também pode ter necessidades que ela julga ser necessidade para o bem-estar de toda a congregação. Agora, quando uma igreja não tem propósito, quando ela não tem direção, fica complicado realmente, e às vezes o irmão termina ofertando numa outra congregação, termina usando o dinheiro para fazer uma doação e tal, e aí não oferta naquele momento para os trabalhos da congregação, né? A finalidade. Lógico que primeiro nós ofertamos para Deus. E aí, na aplicação dos recursos, Deus diz, cuide das necessidades de vocês. Cuide dos necessitados. Porque se Deus mandasse queimar, a gente queimava o dinheiro. Se tivesse um versículo lá dizendo que a gente vai ofertar e depois queimar, a gente queimaria. Aqui não tem, Deus não é bobo, né? Deus, ele não precisa de dinheiro, mas nós precisamos. Então, a oferta é para ele, e ele diz, usem para as suas necessidades. E aí a gente tem que saber muito bem como usar. Administrar muito bem, porque é um dinheiro que foi primeiro para Deus e delegado para nós. Então, a igreja, ela precisa ser muito bem cuidada para que seus recursos sejam bem aplicados. Tá bom? Então... Alex, um ponto assim que eu tenho dúvida é quando Jesus fala sobre aquela questão, a quem muito tem é cobrado, e a quem que pouco tem, até aquilo será tirado, isso se encaixa nisso aí também, que você está falando? Então, ali naquele contexto, se eu não me engano, é uma parábola em que Jesus está falando sobre, não especificamente sobre dinheiro, ele fala similarmente a essa citação sua, quando ele fala sobre aquele dos talentos que enterrou um talento, né? Ele diz, até o que não tem lhe será tirado. Ali é a questão mais complexa do que dinheiro. Ali é tudo, né? A própria sensação de viver será tirado dessa pessoa. Então, no caso daquele escravo que escondeu o talento, ele devolveu o talento para o Senhor, então ele ficou sem nada, né? Ele devolveu o talento. Ele poderia dizer, olha, o Senhor me deu um, está aqui um, então eu estou empatado, eu fiquei sem nada, mas está aí o que é seu. Mas para Jesus não é esse o ponto, ele não está olhando o valor, ele está olhando antes o como, a atitude. E pela atitude daquele escravo, Jesus disse para ele, tira do que tem um e dá para o que tem 10. Então, ele já perdeu aquele um que ele talvez fosse para ser dele. Depois ele diz, porque até aquele que acha que não tem, até o que não tem lhe será tirado. Ou seja, eu comparo o seguinte, você não ter nada no banco, mas não dever ninguém, é bom. Porque você não tem nada, mas o consolo é que você não deve nada também, então está zerado. Agora, você não ter nada, e ainda dever ao banco, está no vermelho, aí é ruim, aí é pior, né? Então, nada ainda é uma situação confortável, entendeu? Eu creio que ali vai além disso. Mas que não é abençoado em relação a Deus, não é. Ter dinheiro, ser rico, desonesto e ser muito rico, a pessoa pode achar que ela é abençoada e que ela está bem na fita, mas ela não está, não. Para Deus, ela não está. Não é o dinheiro em si. Sérgio Gerson. E a gente encerra. Alex, nessa minha trajetória na igreja, eu percebi muita coisa. E tem como o propósito que a gente coloca no coração. Mas, em primeiro lugar ainda, vem o crescimento espiritual da gente que vai dar entendimento sobre a coleta. Porque senão para naquele tempo, para e encolhe a mão, dou tanto, mas dou lá com o coração apertado aquilo, sabe? Sim. Então, eu acredito que isso influenciou muito quanto cresceu espiritualmente. Sim. Daí tu está percebendo que não está dando ali para o homem, está dando para Deus. Aí tu vai
vai entender completamente, né? Foi o que Jesus falou para a mulher samaritana sobre o princípio de adoração. E se a oferta é um ato de adoração, então cabe. Jesus disse para a mulher samaritana: vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, os judeus, adoramos o que conhecemos. Então, uma chave para a adoração ser plena, aceitável, é que você deve conhecer a Deus. Ou seja, o que ele pensa sobre aquilo. Como é que Deus espera que eu adore a ele na oferta? Então, se eu não conhecer Deus, eu não vou conseguir adorar do jeito que agrada a ele, né? É como aqueles ricos que achavam que dando muito estavam dando correto. E Jesus está dizendo, não, vocês estão errados. O valor é uma consequência do quanto você é grato a Deus, do quanto você conhece Deus, do quanto você se relaciona com Deus e com a palavra dele. Veja bem, pensando dessa forma, e eu vou terminar com isso, imagine o seguinte: qual é o grande sonho e plano de Deus? Salvar a humanidade, não é? É um plano muito antigo, começou antes da fundação do mundo. Um plano que custou caro e muito tempo para Deus. Ele mandou o filho dele. E aí, Deus permite que eu e você nos associemos a ele para colaborar no plano de salvação da humanidade por meio dos nossos recursos. Nós nos associamos a Deus no plano, na execução do projeto dele de salvar a humanidade. E ele deu a igreja para fazer isso. Então, se a igreja é bem organizada, ela é bem estruturada na fé, os irmãos vão ter prazer em ofertar, porque eles sabem que os valores estão sendo usados para a execução do plano de Deus. Olha que coisa fantástica, né? Isso. A gente poder colaborar com Deus no plano de salvação dele. Ele não precisava disso, mas ele permitiu isso. Ele nos convida a isso. Isso é algo assim maravilhoso, né? A gente deveria ter orgulho santo disso. Mas que bom, meus irmãos. Eu sei que a gente poderia falar mais. Nós até estouramos um pouco o tempo hoje, mas na próxima semana estamos juntos aí. Vamos continuar com esse tema que tem coisa muito, muito legal aí. Estamos tratando dos fundamentos, porque o ato de ofertar é só aquele momento que você coloca o dinheiro ali na oferta, né? Na salva ali, ou lá, seja como for praticado aí. Mas não é isso que a gente está falando. Nós estamos falando de tudo que vem antes, para que aquele ato possa ser aceito por Deus da maneira que ele espera. Isso tem a ver muito com a nossa atitude, com o nosso ser, mais do que com o valor. Inclui, mas não é só, tá bom? Então, que Deus abençoe, tenha uma boa noite. Eu vou postar daqui a pouco lá no grupo, né? E os slides, tá bom? Obrigado, Alex. Beijo no coração de todos. Beijo no que Deus abençoe. Uma boa noite aí, viu? Amém. Boa noite, boa noite. Boa noite. Oi, Cidinha. Boa noite. Tchau, Marisa. Tchau, Cris. Tchau, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe. Boa noite. Obrigado. Nada. Tchau, tchau.